Aula 8, análise de malhas, com fontes de tensão e fontes de corrente. Olha que maravilha, né? Nós vamos chegar à última parte dessas novas técnicas de realizar a análise de circuitos. Nós vimos análise de malha somente com fontes de tensão na aula passada. E para terminar agora, a gente vai incluir análise de malha com fontes de correntes independentes e dependentes. Então, nós vamos poder analisar um problema com os 4 tipos de fontes de energia que nós conhecemos por meio da nossa análise de malhas. Que maravilha, né? O que é que eu sei até agora? Eu sei analisar esse problema aqui, ó. Esse problema aqui eu sei analisar, né? Por quê? Porque eu tenho uma fonte de tensão, outra fonte de tensão. Essa fonte de tensão pertence única e exclusivamente à malha 1, e essa fonte de tensão pertence à malha 1 e à malha 2. Então, ela entra tanto na malha 1 como na malha 2. Eu aprendi também a fazer, depois que eu compreendi bem a LKT, né, que nesse caso, a maneira que eu resolvo independe da posição da fonte, ela pode estar só numa malha, ou pode estar pertencendo a duas malhas. Da fonte de quê? Da fonte de tensão. Eu também desenvolvi o método por inspeção. O que diz o método por inspeção, né? Se eu tiver na malha 1, o coeficiente de 1 vai ser a soma de todos os resistores pertencentes à malha 1. R2 mais R3 mais R4. Tudo que a malha 1 compartilha com a malha 2, menos R3. E tudo que a malha 1 compartilha com a malha 3. Nesse caso aqui, menos R5. Tem fonte? Tem. Nesse caso, tem duas fontes. Uma, que é a fonte dependente, na mesma direção da corrente, então é positiva. E a outra, é uma fonte independente, em direção oposta da corrente. Não? Olha que maravilha, então é negativa. Tudo isso eu já sei. O que eu vou aprender hoje? Olha que coisa fantástica. Eu vou introduzir a minha fonte de corrente. Diferentemente da fonte de tensão, quando eu só tinha fonte de tensão, a fonte de tensão independe da posição da fonte. Ela podia estar aqui, pertencendo única e exclusivamente a uma malha, e podia estar aqui, sendo compartilhada entre uma malha 1 e a malha 2. A fonte de corrente é diferente, né? A fonte de corrente pode estar pertencendo, vamos botar 1, 2, 3. Novo, tanto faz ela ser uma fonte de corrente independente ou dependente. Ela pode estar pertencendo única e exclusivamente a uma malha, como essa fonte aqui. Então, o método de solução é diferente, de quando ela está compartilhada com duas malhas. Prestem atenção que eu estou falando da fonte de corrente. Esse caso aqui é fonte de tensão. A fonte de corrente é aqui, está de novo. Então, a posição da fonte de corrente influencia a metodologia que nós vamos aplicar para resolver o problema. Seja ela numa... Então, vou até passar outro. Seja, primeiro, a fonte de corrente pertencente a única e exclusivamente a uma malha, que eu estou chamando o caso 1, ou, num segundo momento, quando
essa fonte de corrente estiver compartilhada entre duas malhas. Ok. Tanto vale para fontes dependentes nos dois casos. Cara, que legal, né? Olha que coisa legal. Imagine que eu tenho, vamos começar pelo caso 1. Olha que maravilha, né? Eu pedi para você resolver esse problema por malha, né? Ó, então você tem malha 1, malha 2. Esse sistema tem duas malhas. Se tem duas malhas, tem duas correntes de malha. Ah, então você tem I1, opa, I1 e I2. I1, I1 vai ser igual, ó, a I0. I2 eu vou achar, vou ter uma equação só para resolver. Quer dizer, se a fonte de corrente pertence a uma única malha, o valor dessa fonte de corrente vai ser a corrente de malha. Olha que maravilha. Ó. I1 e zerão. Ó, qual é a vantagem disso? O número de corrente de malha desconhecida ficou reduzido de 1, né? Nesse caso eram duas, ficou só uma. E umzinho é igual a umzão. E igual a I grandão, é igual a I0, não vai sair, né? 2 eu vou fazer por inspeção. Tudo que pertence à malha 2, R1 mais R2, entre tudo que a malha 2 compartilha com a malha 1, menos 1 sobre R1, tem fonte e tem menos V0. Olha que coisa fantástica. Quem é I1? I1 eu conheço, né? É um certo valor, que podia ser 5 ampere, uma fonte de 5 ampere. O que eu faço? Substituo aqui. Ó, olha que maravilha. Uma equação incógnita. Diminuir o número de incógnitas. Olha esse problema. Encontre as correntes de malhas IA, IB e C. Quando você olha esse problema, você vai me perguntar, tem fonte de corrente? Você vai olhar o problema e dizer assim, tem, está aqui, ó. Primeira pergunta, tem. Ela pertence somente a uma malha? Sim. Então você pode dizer logo de cara que IC, né, você já conhece. IC é igual a 2 amperes. Olha que maravilha. Né? E aí você vai precisar montar a malha A, né? E depois a malha B, que você vai poder fazer por inspeção. Né? Ó, você vem aqui, fonte de corrente você conhece. Então, IC é igual a 2 amperes. Isso é uma observação que eu estou fazendo, não precisava fazer, ó. Fonte de corrente em série com fonte de tensão. Quem prevalece? A fonte de corrente. Né? Muito bem. Por inspeção. Aí eu venho em A, vou colocar aqui o que eu quero. E A vai ser 3 IA menos 2 IB menos 1 IC igual a 6 volts. Malha B. A malha B, onde é que está a malha B? A malha B. Estou aqui. Aí eu vejo tudo que pertence à malha B. 2 mais 3, 5, mais 4, 9. 9B, positivo. Olho para a malha A. Menos 2. Olho para a malha B. Menos 3. Tenho fonte? Não, 0. Olha que maravilha. E C
E C eu conheço. E C eu conheço. Que vale 2 amperes. Vou substituir. Vai ficar 3A menos 2B, menos 2, passei para o outro lado, mais 2, então ficou 8, né? Então essa aqui é a minha nova equação. Aqui vai ficar, ó, menos 6. Né? Vou passar para o outro lado, vai ficar 6. Olha que maravilha! Monta a equação, a matriz 2 por 2, resolvi. Que maravilha, né? Imagine que eu tivesse uma fonte. O que é que muda de um problema para outro? Agora eu estou colocando, ó, a fonte dependente. Muda alguma coisa? Não. Só que eu vou incluir uma equação auxiliar. O que é que vai fazer a equação auxiliar? Vai relacionar esse 1 aqui, né? Opa, esse 1. Vai relacionar esse 1, né? Vai relacionar esse 1 aqui com as correntes de laço. Nesse caso, ó, em um grandão vai ser quem? Gente, em um grandão vai ser quem? Vai ser em umzinho menos e doisinho. Ah, menos e doisinho. Hã? Ah, você pode fazer aqui em cima do elemento ou pode vir para cá. Ó, nó. Gente, o que está acontecendo comigo? Nó. Então, nó aqui. Né? Ó, chegando. E 1. Como é que tá I2? I2 está chegando também. Gente. I2zinho. E tá saindo. Saindo, tá aqui embaixo aqui. Saindo. E umzinho. Tá vendo? Deu tudo errado, né? Posso fazer aqui nesse nó. Que é a mesma coisa, ó. I1 positivo. I1. Né? Entrando. Quem tá entrando? Mais I2. Ah, meu Deus. Mais I2. Menos I1. Pequenininho. Igual a 0. Né? Então vai ficar I1zão igual a I1zinho, que vai para o outro lado, menos I2zinho. Gente, uma preguiça, não quero apagar. Ok? Então eu vou acrescentar vou acrescentar essa equação. Acrescentar uma equação linear que vai relacionar o quê? A variável de controle com as tensões nodais. Vamos fazer um exemplo. Aquele mesmo exemplo que agora eu botei uma fonte controlada. Onde é que ela está? Ela está aqui, ó. Ah, eu já sei que C, eu já sei, que a primeira coisa que eu observei, se tem fonte, tem. Tem fonte de corrente? Tem. Pertence a uma só malha? Pertence a uma só malha. Então, vou dizer que IC é igual a I1 sobre 3. Então, já conheço C. Aqui, ok. Ó, vou... Tá fonte dependente. Então, a única coisa que vai mudar no meu problema é eu introduzir a equação auxiliar.
Vem aqui, ó. Por expressão A, vou colocar aí A e B e C, e A, 2 mais 1, 3, né? 1 com B, menos 2, A com C, menos 1, tenho fonte? Tenho, 6. Vou para a malha B. 4, 6, 9, mais 9. De B para A, menos 2. De B para C, menos 3. Tem fonte? Não, 0. Malha C, opa, a malha C e C é igual a I1 sobre 3. Como eu vou querer montar a matriz? Eu posso fazer assim também. Ó, daqui eu posso fazer várias, eu tenho várias maneiras de fazer, né? Eu posso primeiro substituir, se eu quiser. Eu não vou fazer assim não, hein? Eu posso pegar IC, substituir aqui, ó. Substituir aqui, ó. Certo? Aí acho I1, quem é I1? I1 é a variável auxiliar. I1, onde é que está I1? I1 está aqui, ó. I1 é igual a IA. Substituir aqui, ficava na matriz 2 por 2. Essa é uma maneira de fazer. Olha como é que a gente vai fazer. Eu vou montar a matriz. E C é igual a quem? A I1 sobre 3. Então, vem aqui, ó. E C é igual a I1 sobre 3. Nesses outros dois, eu vou botar 0 e 0. 0 e 0. Ó, olha que maravilha. Vou multiplicar tudo por 3, né, para ter esse denominador. Ó, e agora eu sei o quê? Estou aqui com minhas 3 equações. A equação auxiliar eu já fiz, I1 é igual a IA. Agora sim eu vou substituir, ó, I1. Substituir aqui, ó. Ó. Substituir. Rearrumei. Gente, tem aqui minhas novas 3 equações. Monto o sisteminha e resolvo para quem? IA e B e C. Cara, é muito fácil. Ó, qual a diferença desse problema para esse aqui? Esse aqui eu tenho 2 fontes de corrente. Uma ideal e outra controlada. Uma independente e outra controlada, né? Muda alguma coisa? Vamos ver. Ó, fonte de corrente independente, fonte de corrente controlada. Ok? Posso fazer por inspeção? Posso, mas antes de fazer por inspeção, eu tenho que ver aqui, ó. Essa fonte aqui, ó. Olha que coisa fantástica. I2. Sabe o que eu escrevi? Escrevi I2, que está aqui. Olha que coisa fantástica quando eu fiz aquela minha pergunta. I2 é igual a menos 10 amperes. I3, ó, é igual a 2V sobre 5. Então só tem uma equação. Ó, vou fazer por inspeção. Aí eu venho para 1. Para 1. Vem para 1 e vejo. 2 mais 5, 7 e 1. Olho para cima. Menos 2. Olho para o lado. Menos 5. Tenho fonte? Tenho. Está na mesma direção? Tá, 75. Vou para 2. Você vai me perguntar, o que é que o senhor vai fazer em 2? Aí eu gostei tanto de construir aquela matriz. Eu não precisava, eu podia botar aqui, ó.
E 2 é substituir aqui menos 10. Olha que loucura. Podia substituir menos 10 aqui em 2. Podia pegar esse 3, substituir aqui. Aí ia ficar em função de quê? Ficava 7 e 1 menos mais 20 menos 5. 5 vezes 5 vai embora, então vai ficar menos 2. Olha que coisa tranquila. V0 igual a 75. Muito bem. Quem é V0? V0 é a variável que controla a fonte. Então, vou botar aqui, ó. Quem vai ser V0? V0 vai ser igual a 5. Ó, e 1 menos e 3. E 1 menos e 3. Professor, só uma pergunta. Fala. Nesse caso, você considerou I1 menos I3, mas eu poderia considerar, se eu adotasse a corrente de forma contrária, também daria certo? Se eu colocasse a corrente descendo, em vez de... Olha que pergunta legal. A gente tem uma transparência só sobre isso. Você viu que eu coloquei? E o problema está dizendo que aqui é mais, aqui é menos. Ok? Ok. Se está dizendo isso, ele está dizendo que a tensão é do menos para o mais. Certo? Certo. Se a tensão é do menos para o mais, como é que vai estar a tua corrente? Vai estar do mais para o menos. Está nesse sentido. Certo? Certo. Então vamos lá. Então vamos vir aqui para o nosso. Ó, você vai ter I1 está saindo, concordas comigo? Concordo. E 3 está chegando. I está chegando. Então, no nó vai ser I chegando positivo, mais I3, menos I1. Certo? Igual a 0. Donde I é igual a I3, desculpa, I1 menos I3. Sacou? Sim, professor. E no caso, se ele não tivesse determinado que a tensão estava dessa posição, digamos que ele Vamos tivesse apagar colocado... tudo. Boa. Vamos apagar tudo. Se você tivesse colocado aqui mais, menos para tensão, aí você estaria me dizendo que a sua tensão estava assim, certo? V. Uhum. Então sua corrente vai do mais para o menos. Então sua corrente I está nesse sentido. Certo? Certo. Então sempre tem que ter uma referência, professor. Por exemplo, ele não, quando for dar a questão, não vai... Quando eu der, tem que ter. Senão você pode arbitrar. Ah, beleza. Beleza? Tranquilo. Tá. Então vamos. Ó, vamos apagar aqui. Mas eu optei fazer por expressão por quê? Ó? Porque aqui eu venho I3. Quem é I3? I3 é 2 V0 sobre 5. Não. I3. I2, desculpa. I2 está aqui. I2 é menos 10. Ó. I2, vou botar 0 e 0 aqui. I2 é igual a menos 10. Quem é I3? A I3 é 2 V0 sobre 5. Boto 0 e 0 aqui. Se eu fizer isso, eu tenho, ó, vou multiplicar por 5 para ficar tudo bonitinho. Eu tenho minhas duas matrizes.
Olha minhas 3 equações. Agora eu vou me preocupar que eu tenho aqui uma fonte controlada. V0 está aqui. Como eu botei mais e menos aqui, ó, então vai ser V0, vai ser I1 menos I3 vezes 5. Né? A gente acabou de ver isso, I1 menos I3 vezes 5. Substituo em 3, rearrumo, ó que maravilha, e resolvo o meu sistema. Tranquilo? Muito bem. Muito bem. Ó, eu resolvi 3 problemas aqui. Lógico que eu peguei os problemas simples para não me enrolar, que eu não sou bobo. Ó, antes desse. O que a gente fez? Gente, como é difícil voltar. Esse problema, antes desse. Esse problema, fonte, tinha uma só fonte independente. Então, a gente introduziu primeiro uma fonte de corrente independente pertencente a uma única malha. No segundo problema, eu introduzi uma fonte controlada pertencente também a uma única malha. Está aqui, ó. A fonte, mas ela estava sozinha. No terceiro problema, ó, a gente introduziu, ainda é o mesmo. O terceiro problema é introduzir uma fonte independente e uma fonte de corrente controlada. Então, com fontes que pertencem a uma só malha, a gente fez todos os casos possíveis. Né? Muito bem. E agora eu vou passar como, quando eu estudei análise nodal, quando eu tinha uma fonte de tensão pertencente conectada em 2 nós que não eram de referência, eu criava ali um supernó. Aqui, quando eu tenho uma fonte de corrente, ó, associada à malha 1 e à malha 2, compartilhada entre duas, compartilhada entre duas malhas, né? Ó, esse compartilhamento vai me dar origem ao que eu chamo de supermalha. Oh! O que é uma supermalha? Né? É uma malha formada por 2 malhas adjacentes que compartilham uma fonte de corrente. Né? E como é que eu crio essa supermalha? Primeira coisa, quando você olhar o problema, identificar que você tem uma fonte de corrente. Estou falando fonte de corrente. Compartilhando 2 malhas, eu identifiquei. Aí eu vou dizer que isso aqui é uma supermalha. Mas antes de fazer qualquer coisa, como eu estou resolvendo por malha, eu vou atribuir a cada malha, eu tenho a malha 1, malha 2, não é isso? As suas correntes de malha, I1 e I2. Né? Muito bem. Retornando. Primeira coisa que eu vejo, eu identifiquei. Resolvo por malha. Eu conto o número de malha e cada malha eu dou a sua corrente, que é propriedade da malha. A malha 1 tem a corrente 1 e a malha 2 tem a corrente 2. Mas como tem uma fonte aqui, eu não posso dizer, ó, seria um erro, dizer que 2 é igual a 6 amperes. Isso aqui está errado. Né? Não pode dizer. Também não pode dizer que 1 é igual a menos 6 amperes. Também está errado. Né?
Muito bem. É por isso que se criou, se apelou para o conceito de supermalha. O que é que eu vou fazer? Eu vou retirar, olha que coisa fantástica. Eu vou excluir, retirar essa fonte de corrente. Vou excluir, retirar a fonte de corrente, mas eu vou manter as correntes de malhas das malhas originais. Ó, eu retirei isso aqui, retirei a fonte, ó, e repeti tudo aqui, e 1 e 2. E eu estou chamando a super malha, cara. Isso grandão aqui, ó. Isso aqui é uma super malha formada por duas malhas. Dentro da a super malha, ela não tem corrente própria. Ela herda as correntes das malhas que a originaram. Então, a super malha aqui, ó, tem duas correntes. E 1 e 2. Então, ela tem duas incógnitas. Então, ela precisa de duas. A super malha é obrigada a te dar duas equações. Olha que loucura. E sabe quais são as equações que a super malha vai te dar? Vai te dar uma LKT e a LKC. A LKT você vai tirar daqui e a LKC você vai tirar daqui, ó. Da fonte. Olha que coisa mais interessante. Ó. Ó. Supermalha, duas equações, a LKT e a LKC. Vamos pegar a LKT, ó. Vamos pegar de um ponto aqui, ó. Vamos partir daqui, ó. Sentido: 20 menos V1 menos V2 menos V3 menos V4 igual a zero. 20 menos V1 menos V2 menos V3 menos V4 igual a zero. Aí que tá. Quem é V1? V1, ó, tá aqui. Cadê meu caneta? V1 tá aqui, ó. Ó, V1 é o quê? É 6 e 1. Que a corrente que está passando aqui é a I1. Então, vem aqui, ó. 20 vai ficar menos 6 e 1. Quem é V2? Ah, agora, a corrente que está passando aqui em 10 ohms é I2. É I2 que está aqui. Ah, então vai ser menos 10 e 2. Aí aqui embaixo, quem está passando aqui? É I2. Porque eu herdei as correntes da malha original. Ah, então é menos 4 e 2. Quem é aqui em V4? Menos V4. A corrente que está passando aqui agora é I1. É I1. Esse 1 aqui, ó. É I1. Está passando I1. Ah, então menos V4 é menos 3 e 1. Olha que barato. Aqui vou rearrumar. Em 1 e 2. Tem aqui a minha primeira equação. Agora eu vou para LKC. Onde é que eu vou tirar LKC? A fonte eu excluí no primeiro momento, mas eu não estou desprezando. Ela vai me dar a LKC, a lei de Kirchhoff de corrente. Ó. 6 está aqui. 6 é igual a I2 menos I1. 6 é igual a I2 menos I1. Vou rearrumar. Gente, ó, duas equações a duas incógnitas. Vamos devagar com a dor, né? Vamos devagar com a dor. Alô, alô, alô! Aviso importante. Aviso importante. Supermalha existe
quando duas malhas têm uma fonte de corrente, seja dependente ou independente, em comum. Retiro isso aqui, né? Ó, eu analiso o circuito, retiro isso aqui inicialmente, aí crio o quê? Crio a supermalha. Tem um outro aviso super importante, ó. Qual é? Outro aviso importante. A supermalha não tem corrente própria. Usa as correntes das malhas originais. Ó, você tirou isso aqui, elevou, não foi, ó? E aqui, ó, em 6 está passando em 1, em 10 está passando em 2, e 4 está passando em 2. É assim que você vai montar a sua LKT. Professor, e a LKC? A LKC vem daqui. LKC. Nesse caso aqui, ó, 6. Vamos tirar esse X do meio. 6 que está entrando é igual. Aí 2. Vê se eu faço 6 bonitinho. 6 é igual. Aí 2 menos e 1. Vai ser uma equação. E um LKC. E a outra vem da cá. Chega de teoria. Não, calma. Tem mais. Isso aqui que a gente acabou de ver é uma supermalha. Quando você tem uma fonte de corrente compartilhada entre duas malhas adjacentes. Agora imagine que além de você ter compartilhado, ó, malha 1, vamos para cá, malha 1, malha 2, malha 3. Observa que coisa fantástica. Tem uma fonte de corrente aqui. Tem uma fonte de corrente aqui. Né? Olha ela aqui. Essa de 5 amperes. Que está sendo compartilhada com a malha 1 e malha 2. Opa, então posso tirar e fazer aqui uma super... Ah, mas a malha 2 também está compartilhando uma fonte de corrente com a malha 3. Se eu retirar essas duas fontes, eu crio, ó, uma supermalha. Não, uma grande supermalha, maior do que uma supermalha. Vamos começar pela supermalha, depois a gente analisa o caso da grande supermalha. Calcule a potência da fonte de corrente pelo método das correntes de malha. Aí você vai olhar o problema, vai dizer, opa, primeira coisa que eu estou vendo aqui, ó, essa fonte aqui. Né? Então, eu vou primeiro botar aqui a corrente I1, I1. Vou colocar aqui a corrente I2. E agora eu vou retirar, né, ó. Botei I1, I2, I1, I2. Agora você vai fazer o quê, ó? Ah, isso aqui é... Calcule a potência de corrente pelo... Ah, a potência da fonte de corrente, tá? Potência aqui. Potência aqui. Então, você precisa conhecer também quem é V, né? Nos terminais da fonte. Ah, quem vai ser V? V vai ser, ó que coisa fantástica. V
vai ser 1, está em série com 4, vai ser 5 e 2. Oh, que maravilha! Então, a potência nos terminais da fonte vai ser o quê? P vai ser igual... V é 5,2 vezes a corrente aqui é 2 amperes. Então, vai ser 10,2. Fornecendo menos 10,2 watts. Então, se eu calcular I2, eu resolvo meu problema, não é isso? Então, vamos lá. V1, quem vai ser V1? A potência vai ser 2V1. Quem é V1? Ó, V1 vai ser 5,2. Substituir 10,2. Ok? Muito bem. Agora eu vou resolver meu problema. Já sei tudo. Eu sabia que tem uma fonte de corrente comum, então eu tenho uma supermalha. Primeira coisa que eu vou fazer é retirar essa fonte. Olha que maravilha. E vou escrever minha LKT. Partindo da onde? Daqui. Que sentido? Esse aqui. Ó, 20 menos 2 e 1, menos 1 e 2, menos 4 e 2, menos 3 e 1. Né? Ó, 20, vamos lá. Eu falei 20, V1. V1 é menos 2 e 1. 20 menos 2 e 1. V2. V2 é menos 1 e 2. V3. V3 está aqui, ó. Aí 2 está passando lá. V3 é menos 4 e 2. V4. V4 é menos 3 e 1. Olha que maravilha. Eu arrumo. Minha primeira equação está ali, ó. Aí eu vou para LKT. LKC, vem aqui para cima. L, K, C. 2 é igual a I2 menos I1. Né? Ó, 2 é igual a I2 menos I1. Rearrumo duas equações. Ó que maravilha! Ó. Resolvo para I2, multiplico, menos 30 watts. Gente, vamos complicar? Qual é a diferença desse problema para esse? Ó, e se eu colocar um resistor aqui? Hã? A princípio, a corrente... Ah, eu acho que não vai mudar nada, porque, ó, a princípio, eu tenho uma fonte de corrente que prevalece. A corrente que sempre vai estar nesse ramo aqui vai ser o 2 amperes. Né? Vamos ver se isso funciona? Utilizando a análise de malhas, calcule a potência fornecida pela fonte de 8 volts. Muito bem. Análise de malha, eu tenho, olha aqui, eu tenho 1, 2, 3 malhas. Então, eu tenho 3 correntes de malha. Muito bem. Depois que eu fiz isso, eu olhei, eu tenho aqui, ó, fonte compartilhada, fonte, até aqui, compartilhada entre duas malhas. Eu vou retirar isso. Ali já está dizendo que a gente já... Vou retirar isso. Fonte de corrente comum. Isso me dá uma supermalha. Se eu tenho uma supermalha, ela vai me dar o quê? Ela envolve duas correntes, I1 e I2. Ela obrigatoriamente tem que me dar duas equações, né? Olha lá. Então, retirei a fonte. Olha que maravilha. Quem é minha supermalha? Supermalha é isso aqui, ó. Até tem desenho, mas vou fazer com... Ó.
Isso aqui é uma supermalha. Eu vou obter duas equações aqui. E uma equação aqui. Né? Nessa malha independente aqui. 3 equações, 3 incógnitas. E 1, e 2, e 3. Ok. Ó. Duas equações. LKT. Ó. LKT. Vou partir de onde? Eu vou partir aqui. Vou partir daqui. Então vai ser 8, né? Menos V1 menos V2 menos V3 igual a 0. Né? V1, quem é o V1? É 2 e 1. Então, é 8 menos 2. Mentira. Quem é V1? É 8. Ó, quem é V1? É 2 e 1 menos e 3. Lógico. Quem é V2? V2 é 2, é 4 e 1 e 2, ó. E 2 que está passando aqui, está passando em 2 nesse sentido. E está passando em 3 nesse sentido. Então, V2 é 4, 4 e 1 menos e 3. Que 1 e 2 menos e 3. Tá? Quem é V3? V3 é 8 e 2. Rearrumo, tem a primeira equação. Tranquilo? Vamos repetir que eu... Ó, está aqui. 8. Aqui, qual é a corrente que está passando aqui? Está passando em 1 aqui, ó. Está passando em 1 nesse sentido. E está passando em 3 nesse sentido. E 3. Ó, a corrente então é em 1 menos em 3, porque a corrente está vindo do mais, eu estou dizendo. Eu coloquei aqui o mais, menos. Na corrente, quando eu faço esse sentido, praticamente eu defini o mais e o menos, não é isso? Ó, então eu fiz 8, que é o único ativo na jogada. 8 menos 2 e 1 menos e 3. Esse aqui, vem para cá. Quem é que está passando aqui? Aqui é fácil. E 3 e 2. Então, 4. Menos 4 e 2 menos e 3. Menos 4 e 2 menos 3. E aqui 8 só passa e 2. E 2 vezes 8. Ok? Rearrumei. Achei a equação 1. A equação 2. A equação 2, o LKC eu venho para onde? Eu venho para cá. Ó. 4 é igual a I1 menos I2. Né? 4 é igual a I1 menos I2. 4 é igual a I1 menos I2. Rearrumo. O que arrumei? Botei aqui, porque eu quero fazer por matriz. Onde é que está minha canetinha? Está aqui. Botei aqui, ó, mais 0 e 3. Para ficar com essas duas equações, a equação 1 e a equação 2, muito parecidas. Aí agora eu venho para a malha 3, ó. Vamos apagar que está muito carregado. Uma malha 3, né? Ah, vou fazer malha 3 por inspeção. Tudo que pertence à malha 3. 2 mais 2, 4, mais 4, 8. Entre a 3 e 1, menos 2. Entre a 3 e 2, menos 4. Tem fonte? Não, 0. Olha que maravilha. 3 equações. Montei minha matriz. O que é que eu quero? Eu quero I1.
Achei 1, multipliquei por 8, né? Achei minha potência de menos 18,5 watts. Diferença desse problema para o anterior, qual é? Eu coloquei agora aqui uma resistência, que quando você tira, ela vai junto. Tranquilo? Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui é mais fácil ainda. Eu quero calcular X. Eu estou pedindo. Estou pedindo X. Onde está X? X está aqui, ó. Ele controla alguma fonte? Não. Tudo fonte independente. Ó, quando eu olho, ó, se eu fizer, não sei se vai ser assim, hein? E 1, fizer e 2, fizer e 3, e fizer e 4. Eu olho para esse circuito, I1 eu já sei que é igual a 2 amperes. E 3 é igual a menos 3 amperes. Olha que maravilha, né? Ah, olha aqui, ó, uma fonte pertencente à malha 2 e à malha 4. Então aqui eu tenho uma super malha. Só tenho essa super malha vai me dar duas equações. A LKC, que é super simples, a LKT também, né? Vamos fazer? Ó, solução, corrente de malhas. Ó, coloquei as 4 correntes. Ah, e X, que é o que eu quero calcular, vai ser igual a menos de 4. Eu tinha esquecido de falar isso. Duas malhas com fonte de corrente comum. Então tem uma super malha. Ó, retirei a danada dali, ó. E 1, e 2, e 3, e 4. Ó, quem é I1? I1 é 2 amperes. Quem é I3? I3 é menos 3 amperes. O que é que me falta? A supermalha, que vai me dar duas equações. Olha que maravilha. Atenção, atenção. Matheus, você que me Sim, perguntou. professor. Matheus, você me perguntou o negócio das correntes, né? Olha que Isso. coisa engraçada. Eu vou resolver esse problema de duas maneiras. Olha o que eu fiz aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo aqui nesse roxo aqui o sentido da tensão? Sim, professor. Então, nesse caso, se a tensão está para cá, a corrente está para cá. Não é? Sim. Então, ó, como é que vai ficar a tua LKT? Ó? A corrente está para cá. Então, essa tensão é menos. Menos do que? I2 menos I1. Conseguiu ver isso? Ah, entendi, porque tá sentido contrário. Ah, deu para Né? entender. Tá. E aí você vem aqui em cima, você vai ficar menos. Aqui não tem problema, né? Tá para cá. Menos 12 e 4. E esse aqui, ó, tá para cima também, então a corrente está para cá. Então é menos 6, menos 6 e 2 menos e 3. Né? Aqui tem uma pergunta, tem uma pergunta que não faz sentido. Né? Comentar o sinal, a gente vai comentar depois. Então, menos 6, resolvi. Substituir I2 e I3. Rearrumei. Opa, tem a equação LKT. Aí vou para onde? Vou para cá. Ó. Vou para cá. Acho até que eu boto uma coisinha aqui, ó.
4 ampere é igual a I4 menos I2. Gente, eu já tenho duas equações. Falta alguma coisa? Não. Só é reescrever e resolver para I2 e para I4. Maravilha. E aí x, que é menos I4, é menos 1,75. Olha aqui. Presta atenção, abre os olhos. Olha aqui. Essa é a transparência que eu fiz especialmente para o Matheus. Olha lá. Matheus, nesse caso aqui que a gente acabou de ver, você concordou comigo, não concordou? Sim. Agora, Matheus, eu vou inverter aqui. Se eu fizer isso, nesse caso aqui, nesse primeiro caso, olha a corrente como é que está. Você viu a corrente vermelhinha aparecendo aqui? Sim, professor. Tá? Porque ela vai do mais para o menos. Nesse caso, a corrente vai estar ao contrário, né, Matheus? A corrente vai estar aqui, porque ela continua de mais para o menos. Nesse caso aqui, a corrente o quê? É I2 menos I1. I2 menos I1, está aqui. Nesse caso aqui, ela vai ser I1 menos I2. Concordas comigo? Sim, entendi. Concordo. Entendeste? Entendeu? Uhum. Então, tudo foi por causa desse rapaz aqui. E você vai ver que não faz a mínima diferença. Aqui eu estou resolvendo por outro caso, né? Só prestar atenção nisso. Não ter dúvida de onde é que surge essa inversão de I2 menos I1 ou I1 menos I2. Pessoal, olha que coisa fantástica. Malha, ok, eu sei fazer. Essa malha aqui, a fonte pertence a uma única malha. Então, quando eu fizer aqui, I1, I2, I1 é I0, morreu. Essa aqui, a fonte estava compartilhada entre duas malhas, entre a malha 1 e a malha 2. Isso virou a supermalha. Agora, olha o que a gente vai fazer. Agora a gente vai para a grande supermalha. Tem essa fonte, que isso aqui é... Não sei o que esse V0 está fazendo aqui. Eu acho que foi do cut and paste, ele veio parar aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui estava errado. Né? Não, estava certo, 4. Eu tenho 4 malhas nesse processo. Agora, a malha 1 e a malha 2, vou botar com malha 4 lá em cima, para ficar igualzinho dele. Um, 2, 3. E aqui malha 4. A malha 1 e a malha 2 tem uma fonte de corrente adjacente, que eu vou tirar, né? Tirei. A malha 2 com a malha 3 tem uma fonte de corrente compartilhada também. Eu posso tirar. Quando eu tiro isso, eu crio uma grande supermalha que envolve a malha 1, a malha 2 e a malha 3. Então, ela tem corrente I1, I2 e 3 como incógnita. Ela tem 3. Ela é obrigada a me dar 3 equações. Olha de onde é que vem essas 3 equações. Vai vir uma do L, K, T. Vai me dar uma. E vai ter 2 equações que vão ser provenientes do LK
C. De onde é que eu tiro esse KC? Em cima das minhas fontes, dessa fonte, essa fonte. Aí eu tenho 3 equações. A quarta equação vem da malha aberta, a malha isolada que está ali. Ok. Bom, então a gente vai estudar isso agora, a grande supermalha. Ó, a grande supermalha formada por várias malhas com fontes de corrente adjacentes. Ó. Uma, duas. Hã? Muito bem, ó. Uma, duas, três malhas com duas fontes adjacentes. Malha 1, 2 e 3 vão formar uma grande supermalha. 3 incógnitas, 3 equações, um LKT e 2 LKC. Muito bem. Vamos logo para o... Qualquer dúvida, vocês me interrompam, porque é importantíssimo. Encontre a matriz que permite calcular as correntes de malha do circuito abaixo. Eu quero a matriz. Ó, quantas correntes de malha tem esse circuito? Quantas malhas tem esse circuito? Uma, duas, três, quatro. Tá faltando a quarta aqui, né? 4. Uhum. Então, eu tenho 4 correntes de malha, né? Muito bem. Eu tenho uma fonte adjacente entre a malha 1 e 2. Então, isso aqui eu vou tirar. E tem uma fonte adjacente, fonte de corrente, entre a malha 2 e 3. Quando eu faço isso, eu crio essa malhona. Ó, que maravilha, né? Então, eu tenho 4 correntes de malha. Então, esse aqui a gente já disse. Então, a grande supermalha vai me dar 3 equações. A malha isolada vai me dar mais uma. Né? E aí eu tenho uma fonte controlada, né? 3 e 0, que vai me dar uma equação auxiliar. Vamos lá. Muito bem. Primeira coisa que eu faço, ó, retirei as fontes. Ó, que maravilha! Vamos começar onde? Na LKT daqui. Vamos comigo. 2 e 1. Né? 2 e 1. Mais 4 e 3. Mais 8 e 3 menos 4. Mais 6 e 2. Igual a 0. Dá uma parada, vocês dão uma pensada. Luiz. Oi, professor. Como é que estamos? Estamos bem. Sacou essa equação aí? Claro. Então, que bom, Luiz. Então, vou tocar a brasa, né? Mandar? Tá bom. Vamos embora. Agora, Luiz, eu vou só rearrumar, né? Rearrumei, tem minha equação. Vou para LKC. Onde é que eu tiro LKC? Eu tiro em cima, ó, da fonte. Vou para LKC. Primeiro aquela de 5 amperes. Vai ser 5 igual a I2 menos I1. 5 igual a I2 menos I1. A outra, com a fonte dependente, vai ser 3 e 0 é igual a I2 menos I3. Ó. 1, 2, 3. O que eu vou fazer agora? 3 equações. Fonte controlada. Se eu tenho fonte controlada, eu tenho equação auxiliar. I0. I0 está onde? I0 aqui, ó. I0 está aqui. Então, I0 é igual a menos I4. I0 é menos I4. Muito bem. Será que eu vou fazer a malha aqui? Não, vou fazer lá. Então, ó. Achei da grande supermalha as 3 equações. Essa aqui, L, K, T. E essas duas aqui de L, K, C, em cima da fonte.
Achei a equação auxiliar. Então, vou pegar esse zero, substituir aqui, né? Então, vamos embora lá. Ah, falta a malha isolada. A malha isolada eu vou fazer por... A malha 4. Vou fazer por inspeção. Em 4 eu tenho 8 mais 2, 10. De 4 para 1 eu tenho 0. De 4 para 2 eu tenho 0. De 4 para 3 eu tenho menos 8. Tenho fonte? Tenho. Está no mesmo sentido da corrente? Não. Então é menos 10. Olha que maravilha. Agora sim, substituir ali. Ó. Olha! Vou voltar aqui que eu fui muito rápido. Botei 3 e 0, vai ficar I2, né? I2 está aqui. Menos I3. Aí aqui tem igual a menos 3 e 4. Passei para cá, então passei para o outro lado, ficou essa equação aqui. Vem para cá, ó. Então, as minhas equações aqui, eu vou preencher com os zeros para fazer aquela matriz, ó. Primeira, vai ficar 2, e 2 não tem, é 0, e 2 tem, é 6, e 3 é 12, e 4 é menos 8, 0. Na segunda, e 1 é menos 1, e 2 é 1, e 3 é 0, e 4 é 0, igual a 5. Na terceira, e 1 é 0, e 2 é 1, e 3 é menos 1, e 4 é 3, 0. A quarta, e 1 é 0, e 2 é 0, e 3 é menos 8, e 4 é 10, fonte menos 10. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Olha que maravilha! Resolva a matriz. Tem 1, e 2, e 3, e 4. Gente, é muito, muito legal, né, cara? Bem, eu acho que a gente já está pronto para o nosso grande desafio. Igual o que a gente fez lá em análise nodal. Um problema que inclua tudo. Ó, vamos ver, esse problema contém fonte de corrente independente. Aqui. Fonte de corrente independente. Esse problema contém fonte de corrente controlada por tensão. Fonte de corrente controlada por tensão está aqui. Esse problema contém fonte de tensão independente. Fonte de tensão independente está aqui. Esse problema contém fonte de tensão controlada por corrente. Aqui já foi esse aqui. Fonte de tensão controlada por corrente. Fonte de tensão está aqui. 4. Esse problema contém fonte de corrente entre malhas adjacentes. Tem? Ah, tá aqui, 5. Tem 2 logo, 1 e 2. Então, esse problema tem uma grande supermalha. Olha que maravilha! Olha que maravilha! E eu quero o quê? Eu quero achar Vx, tensão sobre esse. E quero achar Y. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever as equações linearmente independentes. Como esse é o último problema que a gente faz, eu vou fazê-lo passo a passo. Ó, a primeira coisa que você tem que ver, ó, fonte controlada, né? Preciso de 2 equações auxiliares. Quantas malhas eu tenho nesse problema? Vamos supor que esse circuito fosse mais complicado. Você ia dizer assim, eu vou fazer apelo ao teorema fundamental de redes. B é igual a L mais N menos 1, ou L é igual a B menos N menos 1. Quantos elementos tem essa malha? Aí você ia contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos, né? Então, essa malha tem 8 elementos. Quantos nós? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem
5 nós. Então, vem aqui 5. Então, eu tenho que ter 4 malhas LI. Você pode escolher qualquer uma delas. Eu vou escolher essas 4, que são as mais óbvias que a gente tem. Eu sei que eu tenho 4 malhas LI que eu obtive da onde? Do meu teorema fundamental de redes. Então, vem aqui, ó, 1, e 2, e 3, e 4. Olha que legal. Aí ainda estou olhando o problema, né? Tenho fontes de correntes independentes? Não, podia ter colocado uma fonte de corrente independente. Vou botar no próximo. Mas eu tenho fonte de corrente independente. Pertencente a uma única malha? Não. Mas eu tenho aqui, ó, fonte de corrente compartilhando essas duas. Então, eu posso tirar essa fonte aqui. Aí eu posso tirar essa aqui. Se eu tirar essas duas, olha o que vai acontecer comigo. Gente, olha o que vai acontecer comigo. Gente, olha o que vai acontecer comigo. Vou ficar com uma malha, uma super malha e uma malha independente. Essa super malha vai me dar 3 equações. 3? 1, 2, 3. Que vai ser uma L, K, T e 2 L, K, C. A outra equação vem de onde? Vem dessa malha aqui independente. Vai dar mais uma equação. E vai fazer o quê? 3, 4, são 4 correntes, eu acho as 4 correntes. Ok. Então vamos continuar. Ó, 4 equações, né? Verificar se tem supermalha. Ó, então vou retirar. Olha que maravilha. Retirei, criei a supermalha, mas guardei. A supermalha não tem corrente própria. Ela herda as correntes das malhas que a originaram. Então, ela herdou aí 1, aí 2 e aí 3. Olha essa supermalha qual é. A gente já tinha feito. Pronto, tem equação auxiliar, tem 3 equações, falta uma, né? Uma vai ser dada pela... A quarta equação vai ser dada pela malha 2, que está ali. Ok? Muito bem. Então, vamos embora lá. Supermalha. Vamos começar da onde? Vamos começar daqui, né? Será que eu botei uma mãozinha? Coloquei uma seta. Começar dali, ó. Então, eu vou ter 2 volts. 2. Aí vem, ó. Vamos andando. Aí você está aqui agora. 2 volts aqui. 2 e 1 menos e 4. Menos 2 e 1 menos 4. Cadê meu 2 volts? Não botei? Menos e 1 menos e 4. Agora você vem para cá, ó. Tá aqui, ó. Menos e 2, menos e 2, menos e 4 multiplicado por 1. Você continua. Ó, esse aqui está no mesmo sentido. Mais 3 e y. Vamos embora. Aqui. Menos 2 e 3. Ó. Eu continuo. Opa, cheguei aqui. Fechei o circuito. Igual a 0. Vou... Equação 1. Vou rearrumar logo? Não, vou primeiro fazer a fonte. Deixa eu apagar. A fonte, cadê a fonte? Está ali. A fonte vai ser 9. É igual a I1 menos I2. 9 é igual a I1 menos I2. A outra fonte, onde é que está? Está ali. 2x, 2vx é igual a I3 menos I2. Ó. Já tem as 3. Malha. A malha eu posso fazer por inspeção.
Nem sei se eu fiz por expressão. Fiz. A4, estou na malha 4. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. 4 e 4. Menos agora, da 4 com a 1, menos 2. Da 4 com a 3, não tem nada, 0. Da 4 com a 2, eu não fiz. Ó. Da 4 com a 2, menos 1 tinha feito. Da 4 com a 3, 0. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido? Não. Menos 3y. Gente, eu estou com as 4 equações aqui. Ó. Como eu tenho fonte controlada, tem quantos? Tem 2 fontes controladas. Né? Vou achar aqui. Ó. Primeiro, vou achar que Vx. Quem vai ser Vx? Vx vai ser... Vamos apagar, que está muito sujo. Quem vai ser Vx? Vx está aqui. Vx vai ser I1 menos I4 vezes 2. Quem vai ser IY que está lá? IY está aqui. Ó. IY é menos I3. Muito bem. Vou substituir isso nas minhas equações Vx e Y. Ó. E Y está aqui. Menos I3. Ó, rearrumo. E 1 e 2 eu posso também rearrumar aqui. Aqui não muda nada, mas vou rearrumar. Ó. Botei 0, 0. Muito bem. 2Vx. 2Vx está aqui. Vou pegar esse aqui e jogar aqui. Vai ficar I3 menos I2 igual a 2 e 1 menos I4. 2 vezes 2, 4, né? Resolvi, está ali. E Y? 3, menos 3 e Y. Jogo menos 3 e Y ali, ficou mais 3, passo para o outro lado. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Eu fiz a equação, montei a matriz. Resolvo pela regra de Cramer, acho I1, I2, I3 e 4. Achando I1, I2, I3 e 4, eu acho IY e Vx. Ok. Gente, agora, se eu não fizer exercício, eu vou me atrapalhar. Principalmente quando eu herdo as correntes da supermalha. Olha que maravilha. Fizemos. Caso 1. Ó. Só com fonte de tensão. Depois incluímos o quê? Fontes de tensão controladas. Hoje, incluímos inicialmente uma fonte de corrente pertencente a uma única malha. Depois, incluímos a fonte de corrente pertencente a 2 malhas. E, finalmente, falamos da grande supermalha. Né? Só para a gente deixar as coisas claras. Vamos lá, as 5 propriedades de uma supermalha. Primeiro, uma supermalha fornece um número de equações igual a quê? Ao número de malhas que formam a supermalha. 2 malhas, 2 equações. 3 malhas, 3 equações. 4 malhas, 4 equações. 2. A fonte de corrente em uma supermalha não é ignorada. Ela fornece uma equação LKC necessária para resolver as correntes de malha. Certo? 3. Uma supermalha não tem corrente própria. 4. Uma supermalha necessita da aplicação tanto de LKT como de LKC. 5. Várias fontes de corrente adjacentes. O que é adjacente? Pertencendo a malhas adjacentes, formam uma grande supermalha. Esses são os 5 princípios básicos, as 5 propriedades da supermalha. Gente,
Agora vem aquela pergunta: quem é melhor, nodal ou malha? Esse é problema que vocês vão ter que decidir. Primeiro, o método nodal é geral, vale para qualquer circuito. Agora a gente sabe que o circuito não for planar, fica muito difícil eu colocar correntes de malha. Por isso que para análise de malha o circuito tem que ser planar. Se o circuito não for planar, eu não uso malha, eu uso nodal. Muito bem. Agora, a sua escolha vai depender muito da topologia do circuito. Você vai ter que ter uma sensibilidade para escolher. Geralmente, se escolhe o que se tem, nem sempre, né? É tudo topologia. Mas existe a lenda que sempre se escolhe, que oferece menos equações ali para resolver. Ó, eu coloquei aqui mais ou menos uma comparação. Ó. Análise de malha com análise nodal. Que eu estou me equilibrando entre o número de equações e a topologia do circuito. Se eu faço opção por malha, a incógnita é corrente de laço. Se eu faço opção nodal, a incógnita é tensão nodal. Aqui, trabalho, ó, 1 sobre R. Aqui eu estou trabalhando com condutância. Aqui eu estou trabalhando com a resistência direta. Aqui eu utilizo LKC, quando eu estou em nodal. Se eu vier para malha, eu uso LKT. Em nodal, as fontes de tensão entre dois nós, que não são os nós de referência, né? Desculpa, primeiro. Primeiro ele vai falar do fonte de tensão entre o nó e o nó de referência. Vira a tensão do nó. Fonte de corrente isolada, que pertence única e exclusivamente a uma malha. Vira corrente de laço. Então, tem a mesma simetria. Ia falar disso. A fonte de tensão entre dois nós não de referência cria o supernó. Já a fonte de corrente pertencente a duas malhas adjacentes cria a supermalha. Na análise de malha, as únicas incógnitas que se tem são as correntes de laço. Análise nodal, as únicas incógnitas que se tem são as tensões nodais. Olha que maravilha. E agora a gente já está começando a ficar robusto, né? Começando a ficar autônomo, né? Agora eu não preciso dizer para vocês, se eu não disser, eu quero que você use o método das malhas, a opção da escolha entre malha e nodal é de vocês. Ó, exercício proposto. Eu quero saber quem é V0. Primeiro, faz por malha. Depois faz por nó. Se você for fazer por nó, o que é que você vai ter? Ó? Isso aqui é fonte de tensão, ó, ligada a dois nós que não são de referência. Mas, ó, você vai ter aqui, ó, V1. Opa, V2 está determinado. V3. V4 igual a 0. Aqui, ó, por que isso é um supernó? Porque tem uma fonte de tensão. V1 menos 2kx menos V4 igual a 0. Montou as duas. Se você for fazer por malha,
for fazer por malha, né? Por malha está tranquilo, né? Você só tem fonte de tensão e 1 e 2 e 3, né? Fonte de tensão, o que é? A única coisa que tem é que essa fonte está sendo dividida entre a malha 1 e a malha 2, então ela é somada as duas vezes. Esse aqui você faz inspeção, entra com a equação auxiliar, morreu, né? E a resposta, 9 volts. Faço pelos 2 metros aí para vocês terem uma sensibilidade. Olha que coisa fantástica. Cobrimos tudo. Pega qualquer livro de circuito. Cobrimos tudo sobre análise nodal e análise de malhas. Mas ainda fizemos exemplos de tudo, com fonte de corrente independente, com fonte de corrente dependente, com fonte de tensão independente, com fonte de tensão dependente. Nos 4 casos, estudamos supernó, supermalha, grande supermalha. Gente, quem diria, né? Sempre tendo em mente que isso aqui é a parte mais importante da matéria. Próxima aula, na próxima segunda-feira, a gente vai entrar num assunto super novo e super agradável. Superposição, teorema de Devenant, teorema de Norton e máxima transferência de potência. Rapaz, a gente já está indo para a reta final. Com a prova dessa semana, metade do curso já foi-se. Que maravilha, né? Ó, por hoje é só.